Irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, aos vossos corações enfermos, desejamos muita paz. Que o tema presente, a autocura, seja proveitoso, a fim de que possamos entender definitivamente a necessidade de nossa participação direta no combate às nossas doenças. Jesus dizia: a tua fé te curou. A fé salvará o doente, e o Mestre então fará a parte dele. Levantar-nos-á da sombra para a luz. Por símile, podemos também dizer: ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas precisamos ter em mente também uma outra máxima tão importante quanto as anteriores: conhece-te a ti mesmo. Por que precisamos conhecer a nós próprios? Como poderemos erradicar o mal se não lhe conhecemos a origem? A fim de que possamos alcançar a cura real, aquela que previne todo mal, precisamos ir à origem. E esta origem está no próprio homem, em seus pensamentos, sentimentos e emoções. Por isso, raros cogitam da cura real, pois esta exige do ser enfermo mudança radical de hábitos, pensamentos e vida. Como enfermos que somos todos, acreditamos e confiamos mais nos medicamentos externos. Mas como espírita, aprendemos que toda doença, todo mal, nasce da condição de sermos uma alma enferma, que os medicamentos não atingem. Assim, para que alcancemos a cura real, a integração deve ser mente-corpo. Mens sana in corpore sano, que podemos entender como uma mente sã mantém o corpo saudável. Esse slide reflete bem o que foi dito anteriormente. Portanto, se não cuidamos do que nasce da mente espiritual e se exprime pela boca e pelo coração, as doenças encontrarão sempre o caminho de volta, nas recidivas, a perturbar nossa vida constantemente. Já estudamos pensamento e doenças e aprendemos sobre a força e o poder de qualquer pensamento gerado pela mente espiritual. O remédio, portanto, hoje, é aprender a controlar, dominar e dar direção saudável à mente, aos pensamentos. A mente é a fonte da saúde ou da doença. Por ser o pensamento inestancável, ele imprime constantemente as qualidades boas ou más em nós. Somos, portanto, os únicos responsáveis pela dor que se abate sobre nossos corpos. O conhece-te a ti mesmo, lembram? Tem por força identificar em nós os momentos em que nossa alma enferma gera forças destruidoras, pois a tristeza, revolta, insubmissão, depressões, etc., desarmonizam nosso organismo, estabelecendo campo propício à instalação das doenças. As patologias mais diversas têm origem nesses estados d'alma, que precisamos combater incessantemente e não permanecer estacionados
neles. Alimentar pensamentos nascidos dos sentimentos mencionados neste slide e outros de natureza perturbadora é envenenar-se lentamente até a morte. Quanto mais tempo permanecermos no desequilíbrio mental, mais abatimento orgânico se instalará em nós. O que é clima? Nós estudamos as estações do ano e seus climas. Mudanças de temperatura, vento, pressão, umidade e chuvas. Os conhecemos e sabemos como nos prevenir de suas influências para não sofrermos. Agora, precisamos aprender a estudar as mudanças climáticas de nossa alma. Repetem-se como as estações do ano, mas não nos prevenimos contra elas. Deixamos-nos abater, conduzir, não lutamos contra. É aí, então, que a alma se entorpece. Anestesiamos nossa vontade e os pensamentos se originam enfermiços, destruindo-nos as resistências da alma. Jesus nos ensinou: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Conversações inúteis não servem para nada. O falar por falar, sem proveito, é doença da alma. Não ajuda, não instrui, não colabora para a elevação da alma de ninguém. Quanto tempo não gastamos diariamente nesse hábito nocivo e pernicioso da alma? A palavra vazia é energia consumida sem aproveitamento, tanto para quem fala, como para aquele que participa destas conversações. Responderemos perante a vida pelo desperdício desta energia sagrada, o verbo. Quando então se faz presente a maledicência, a intriga, a calúnia, a difamação, a fofoca e etc., torna-se tóxico letal, extinguindo nossas forças. Saber silenciar diante do perturbador, saber desculpar sempre, ajudar a qualquer um sem restrições, procurar compreender as lutas alheias, humilhar-se diante de Deus e da sua vontade, estes os verdadeiros medicamentos para a cura da alma, que se refletirá no corpo orgânico, mantendo o seu equilíbrio. Caso contrário, se permanecermos no quadro exposto, seremos, a breve espaço de tempo, conduzidos a um leito hospitalar. Lembremos-nos sempre desse versículo. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Busquemos em todos os momentos perturbadores de nossa vida a oração. Encontraremos recursos para continuarmos a servir, espalhando os recursos absorvidos pela oração no caminho de nossos irmãos. Ajudando ao próximo, ajudamos a nós próprios. Construímos um futuro mais saudável, alegre e feliz. Quanto aos bens materiais, já estamos informados que eles não nos pertencem. São empréstimos da misericórdia divina para o cumprimento de nossos deveres. Por que, então, inquietar e afligir nossa alma com a sua posse? Desapego, desprendimento são remédios para a alma enferma, libertação dos quadros de aflição que encarceram nosso coração nas masmorras sombrias da ambição e da usura.
Os verdadeiros tesouros são do coração. Jesus foi o exemplo vivo desta lição. Observemos qual a reação dos amigos quando em nossa presença. Sentem-se felizes e alegres na convivência ou, lentamente, vão-se um a um? Enriqueçamo-nos da simpatia que só a prática do amor fraternal estabelece em nós e no entorno de nós. Sejamos ricos de virtudes. Sabedoria também significa prudência, moderação, temperança, sensatez. Virtudes que só com o estudo sincero de nossa personalidade conseguiremos distinguir e, pela meditação, reflexão, daremos uma direção segura, sem sombras, sem manchas, aos nossos passos e à nossa vida. Quando, irmãos, realmente entenderemos que a causa principal de nosso sofrimento está em nós, que a recuperação também é obra que podemos realizar pelas próprias mãos, e que toda recuperação vai exigir mudança, transformação em nossa vida, a começar pela disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Pensamento, força criadora e poderosa de nossa alma, de onde nascem todas as glórias e todas as ruínas pessoais e da humanidade. Irmãos, observem a riqueza e a beleza desta mensagem e criemos em nós a consciência de nossa realidade. Nós não somos homens, estamos homens. A força e o poder encontram-se no íntimo de cada criatura. Saibamos buscá-los e dar aos mesmos o desenvolvimento que nos trará saúde e paz. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe agora e sempre.